Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de visão espírita da Bíblia e nessa nós vamos fazer uma viagem ao passado, falando das civilizações desaparecidas antes da Era do Gelo, ou seja, antes de 10.000 antes de Cristo, onde floresceram civilizações na Lemúria, continente que teria existido entre a Ásia e a Austrália e que submergiu 600.000 a.C., tendo dado origem à raça negra. Depois, a Grande Atlântida, continente que existiu entre a Europa e as Américas e teria dado origem à raça vermelha, teria submergido há 50.000 anos atrás. E na América do Sul, diversos vestígios de civilizações chamadas de pré-incaicas, ou seja, anteriores aos Incas, principalmente na Bolívia, onde também teriam desenvolvido uma grande tecnologia para a época. E após a Era do Gelo, ou seja, após 10.000 a.C., nós vamos encontrar a Pequena Atlântida, uma ilha citada por Platão que teria existido no Estreito de Hércules, entre o ponto mais oeste da Europa e da África, e teria submergido aproximadamente há 6 a 8.000 anos atrás. A China, com sua civilização milenar, a Índia, com todo o seu mistério, datando de milhares de anos, a própria Europa, com vestígios de civilizações muito antigas, a Mesopotâmia e as Américas, onde floresceram as civilizações dos maias, dos astecas e dos incas, e dos nossos próprios irmãos peles vermelhas. Antes da Era do Gelo, nós vamos encontrar um estudo comparado de milhares de pingentes de toda a era glacial da Europa, datados de 34.000 e 24.000 anos atrás, sugerindo que havia pelo menos 9 grupos culturais distintos de caçadores-coletores percorrendo já as terras europeias. O primeiro exemplo conhecido de humanos antigos adornando-se com colares data de cerca de 140.000 anos atrás, com contas de conchas encontradas no atual Marrocos. A cultura Clovis, descoberta em 1929, foi considerada como a cultura indígena mais antiga da América, datada de 13.500 anos. A pirâmide mais antiga do mundo fica na Indonésia, no sítio pré-histórico de Gunung Padang, em Java Ocidental. A estrutura, segundo os cientistas, teria sido construída há cerca de 27.000 anos. Na doutrina espírita, nós vamos encontrar alguns livros que nos falam dessas eras remotas. O mais importante deles foi recebido em 1938 pelo Chico Xavier, é o A Caminho da Luz, que, na minha opinião, é um dos 10 mais importantes livros da doutrina espírita. E lá o Emmanuel nos conta toda a história da humanidade, dando uma visão bem evolucionista do que ocorreu com o desenvolvimento das civilizações antigas até os tempos atuais. Também nós vamos encontrar essa trilogia do comandante Edgar Armond, que foi presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. O mais famoso é Os Exilados de Capela, aonde ele narra a vinda de espíritos exilados de outro orbe, ou melhor, de outra constelação, da constelação do Cocheiro,
para a nossa constelação, ou seja, para Órion, há milhares de anos atrás. E, na sequência, Na Cortina do Tempo e Almas Afins, são romances que narram histórias ocorridas na grande e na pequena Atlântida. Vamos ver agora a mensagem do Espírito João Evangelista, recebida na Espanha no final do século XIX. Adão ainda não tinha vindo, porque eu via um homem, dois homens, muitos homens, e no meio deles não via Adão, e nenhum deles conhecia Adão. Eram os homens primitivos, esses que meu pai absorto, que meu espírito absorto contemplava. Era o primeiro dia da humanidade, porém, que humanidade, meu Deus! Ó, se tivesseis visto como eu, o homem do primeiro dia, seu comer era como devorar, bebia abaixando a cabeça e submergindo os grossos lábios nas águas. O homem primitivo falava, porém, não como o homem atual. Alguns sons guturais acompanhados de gestos. O pensar fastigava-o, fugia do pensamento como da luz. E nesses homens brutos do primeiro dia, o predomínio orgânico gerou a força muscular, e a vontade subjugada pela carne gerou o abuso da força. Dos estímulos da carne nasceu o amor. Do abuso da força nasceu o ódio. E a luz, agindo sobre o amor e sobre o tempo, gerou as sociedades primitivas. A família existe pela carne, a sociedade existe pela força. Nós vamos encontrar isso no livro Roma e o Evangelho, editado pela Federação Espírita. Dando continuidade, agora já na era após a Era do Gelo, nós vamos encontrar na Mesopotâmia as tábuas de argila escritas em cuneiforme, né, que a gente vê aí na ilustração acima, 3.500 a.C. Depois no Egito a descoberta do papiro e a escrita em hieróglifos, 2.500 a.C. E finalmente em 200 a.C. o uso de pergaminhos de pele de animal. Então, a Bíblia não é o livro mais antigo, como já falávamos lá na apresentação. Por quê? 5.000 a.C., temos registros do Bhagavad Gita, o livro da Índia, o livro sagrado da Índia, que conta a epopeia de Krishna, o grande avatar. E Bhagavad Gita significa doce canção da imortalidade. Lá nesse livro vamos ver muitos ensinamentos que Jesus depois traria para nós. 3.000 a.C., nós vamos conhecer na Suméria as noções dos 10 mandamentos que já existiam lá e provavelmente os judeus trouxeram de lá quando do cativo na Babilônia. 2.500 a.C., vamos encontrar os hieróglifos das pirâmides. 2.100, o Código de Hammurabi, aonde está o olho por olho, dente por dente, tão conhecido do Velho Testamento e que também foi trazido pelos judeus quando do cativeiro na Babilônia. 1.500 a.C., na Índia, vamos encontrar o livro dos Vedas. 1.200 a.C., na China, vamos encontrar o I Ching, que significa transformação. E, finalmente, somente em 600 a.C., nós vamos encontrar os primeiros registros da Bíblia, ou seja, antes dessa época, provavelmente só haviam registros de tradição oral. O Velho Testamento contém 46 livros, começando pela Torá, que eles chamam de lei, né? Contendo 5 livros de Moisés. O Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio.
e depois os outros livros que vêm na sequência do Velho Testamento. Lembrando que, para os saduceus, por exemplo, na época de Jesus, eles desprezavam todos os outros livros, eles só consideravam esses 5 livros de Moisés. Já os fariseus estudavam os outros livros. Um detalhe apenas, né? O Novo Testamento contém 27 livros, começando pelos 4 evangelhos, chamados de evangelhos canônicos, né, que a igreja considerou como verdadeiros, os Atos dos Apóstolos e fechando com o Apocalipse. Bem, os judeus não reconhecem Jesus como o Messias e nem aceitam o Novo Testamento. Para eles, a Bíblia termina no Velho Testamento. E nós veremos o porquê mais adiante. Já os muçulmanos reconhecem Jesus como um profeta, chamado de Santo Issa, e vem na hierarquia logo abaixo de Maomé. Muito interessante. Recomendo para vocês a série da Netflix, antes que ela saia do ar, chamada Messiah. Só tem uma temporada, criou muita polêmica no meio católico e muçulmano e foi cancelada pela produtora, mas vale muito a pena, pois é uma provocação muito grande no meio católico e muçulmano da personagem que se interpreta como o Messiah nessa mídia. Bem, conceito de Deus no Oriente. Na China, do grande iniciado Lao Tse, temos essa passagem. Se você pode dar-lhe um nome, não é Deus. Se você pode defini-lo, não é Deus. Para o budismo, Deus é uma vacuidade, um ser indefinido, incompreensível e imanifesto. E na Índia do Bhagavad Gita, aquele que se abandona a mim inteiramente, que só ama a mim, descobre-me. Aquele que me conhece como o ser único que vive no fundo de todos os seres, nele vivo e ele vive em mim, qualquer que seja o caminho para o qual nesta terra a sorte o conduz. Ou seja, o Deus que vive dentro de cada um de nós. E o Espiritismo, primeira pergunta lá do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta o que é Deus e não quem é Deus, e sim o que é Deus. E eles respondem: Deus é a inteligência suprema, ou seja, a causa primária de todas as coisas. Vamos estudar isso mais na frente também. Bem, o paradoxo é que na Bíblia, no Velho Testamento, o Deus que aparece lá é um Deus antropomórfico, ou seja, com a imagem humana, chamado de Jeová, Javé, e que significa aquele que todo é. E é um paradoxo com o Novo Testamento, porque o Deus de Jesus é um Deus diferente do Deus Jeová do Velho Testamento. Jesus o chamava de Abba, que em aramaico significa, aramaico, a língua falada na época de Jesus, significa paizinho, ou seja, um termo carinhoso para se referir a Deus. Bom, ateus que não eram ateus. O mais famoso deles, Nietzsche, pregou a morte de Deus. Mas seria a morte daquele Deus antropomórfico de sua época? Porque o Nietzsche acreditava na reencarnação. Quem acredita na imortalidade do espírito, naturalmente crê em Deus, crê numa causa primária. E ele falava assim: minha doutrina é: deves viver de modo a poderes desejar a viver novamente. Esse é o teu dever, pois de qualquer forma viverás novamente. Tirado de Nietzsche, Aprender a Viver, Filosofia para Novos Tempos. Ateus que não eram ateus ainda. Spinoza, considerado ateu e herege pela Igreja Católica, falava assim: tudo que existe, existe em Deus. Fora de Deus, nada pode ser concebido. E Fernando Pessoa, um famoso ateu português, né,
falava: os sentidos são divinos porque a relação nossa com o universo é a relação com o universo de Deus. Bem, Voltaire, famoso enciclopedista, dizia: a voz de Deus nos diz constantemente: uma falsa ciência faz um homem ateu, mas uma verdadeira ciência leva o homem a Deus. Um pouco de filosofia inclina o homem ao ateísmo. Profunda filosofia faz retornar o homem à religião. E Einstein aceita o mesmo Deus que Spencer chamou de alma do universo, e não aceita o Deus que se preocupe com as nossas necessidades. Einstein falava também: eu não acredito no Deus que os homens fizeram, eu acredito no Deus que fez os homens. A Bíblia é um livro de profundos e fantásticos ensinamentos que nos mostram o caminho para a nossa perfeição, mas não é a palavra de Deus no sentido em que comumente se diz. Para estudarmos e compreendermos bem a Bíblia, são necessárias a liberdade de pensamento e a aceitação das vidas sucessivas, a fim de que possa ocorrer a evolução de tudo que foi, é e será criado. Um dos maiores estudiosos da Bíblia, professor Rosário Américo de Rezende. Bom, somente em 400 anos antes de Cristo, o profeta Esdras reescreveu o Velho Testamento que conhecemos hoje, pois a Bíblia foi reescrita após as destruições do Templo de Jerusalém e durante muitos séculos ela só existia de forma oral, passando de pais para filhos. Foi São Jerônimo, em 405 depois de Cristo, que organizou a Bíblia propriamente dita e que serviu de base para todas as traduções que nós conhecemos hoje. Os conhecidos manuscritos do Mar Morto, achados em 1948, perto da localidade de Qumran, são praticamente todos do Velho Testamento. Os evangelhos apócrifos, ou seja, aqueles considerados falsos pela igreja, cerca de 60 evangelhos, são uma coletânea de textos, alguns dos quais anônimos, escritos nos primeiros séculos do cristianismo e vetados no primeiro concílio de Nicéia pela igreja, não reconhecidos pelo cristianismo ortodoxo e por isso não foram incluídos no cânone do Novo Testamento. E quem escreveu a Bíblia, ou seja, o Novo Testamento, já falamos, foi Esdras, um grande sábio judeu, que cerca de 400 a.C. reconduziu da Babilônia para Jerusalém 1775 de seus compatriotas, restaurando a nação e a religião judaicas. Compilou a Bíblia no seu Velho Testamento, juntando tudo que já havia sido escrito e escrevendo outras partes de acordo com o que se conservou verbalmente entre os rabinos e os doutores israelitas. Nós vamos ver mais à frente esse período aí do cativeiro na Babilônia. São Jerônimo, grande santo da Igreja Católica, viveu entre os anos 342 a 420 depois de Cristo, ou seja, já na nossa era. Era um grande sábio e padre, conhecedor profundo do latim, grego e hebraico. Seu trabalho foi gigantesco, pois muitos documentos, fragmentos e cópias estavam espalhados por todo o mundo para a sua junção na chamada Bíblia da Modernidade. No primeiro concílio ecumênico de Nicéia, ocorrido em 325 da nossa era, começou a nascer o dogma da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. A proposta de Constantino era de que Jesus Cristo tinha a mesma substância de Deus Pai. Constantino, que nós vamos estudar mais na frente, cria o catolicismo, né? O Espírito Santo, que até então estava meio esquecido entre os teólogos, veio à tona, tendo sido também objeto de análise do Concílio Ecumênico de Lyon no ano de 1274. Paramos por aqui.
Na próxima aula, vamos estudar o povo judeu, uma longa jornada aí dos chamados espíritos exilados de Capela e o início, então, da Gênese mosaica. Aguardo vocês até lá, desejando muita paz a todos. Gratidão sempre.